Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Esse episódio hoje tá incrível e me deu muito trabalho, por isso eu resolvi dividir ele em duas partes. No primeiro vídeo, a parte 1, eu vou explicar como que eu fiz a configuração lá no fatiador, qual que foi a orientação que eu usei, porque as peças são peças bem difíceis de serem impressas, né? São várias partes. E tem algumas partes que são meio difíceis, que podem causar algumas dúvidas, então vai ser um conteúdo mais técnico mesmo e vai ser mais focado ali no Simplify. E antes da gente ir lá para o computador, eu já quero te fazer um convite, eu quero convidar você para você conhecer a nossa parceira de sempre aqui, a empresa 3D Lab. Para quem ainda não conhece, a 3D Lab é uma empresa 100% nacional. Eles têm diversas soluções lá para impressão 3D. É bem legal, vale muito a pena você conhecer. E além disso, a qualidade do filamento deles é ótima, eu recomendo e são os filamentos que eu estou sempre utilizando aqui no 3D Geek Show. Por isso, não perde mais tempo, já aproveita, acessa aqui o site deles e aproveita, usa o nosso cupom de desconto, vai lá, pede uma amostra para você testar aí na sua casa e comprovar exatamente o que eu estou te falando. E agora chega de falação e bora lá pro computador para eu te mostrar o que eu fiz para imprimir esse dragão maravilhoso. Eu estou aqui então com a foto do modelo em 3D já pronto, né, que é o modelo que eu escolhi para eu imprimir. Com exceção aqui das asas, que as asas que eu escolhi, elas têm uns furos aqui como se tivesse já podre e tudo mais, porque ele é um dragão zumbi, para quem conhece. E este modelo, infelizmente, não é um modelo gratuito, mas você pode comprar ele no site Gumbody. Infelizmente, você tem que pedir para alguém que mora fora do Brasil comprar ele, porque o site Gumbody é bloqueado aqui no Brasil. Por causa de acontecimentos aí do passado, enfim. Eles acabaram bloqueando o site no Brasil, então você tem que pedir para alguém que mora fora do Brasil comprar ele para você. De qualquer forma, vou deixar o link aí na descrição deste vídeo. Eu estou aqui no Simplify e a primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte. Eu aumentei a escala dele, então eu peguei a escala estava 100%, né? Se eu der 2 cliques aqui no objeto, ele abre aqui a telinha do Simplify, das propriedades do objeto, e eu aumentei a escala em 150%, ou seja, eu aumentei a escala em 50%, ou seja, a escala final está em 150%, ok? E só lembrando que se você for seguir essa mesma escala, para todo objeto que você colocar na mesa, você vai ter que colocar 150 aqui para que ele aumente a escala e nunca desmarque isso daqui também, que é para ele aumentar uniformemente a escala em todos os eixos. Beleza, este objeto aqui, que são as duas asas, né, esses dois objetos, eles são extremamente difíceis de imprimir porque eles têm uma base muito pequena e eles têm uma altura muito grande em relação à base. Então o que acontece é o seguinte, quando ele chega mais ou menos aqui nessa altura, até aqui a impressão vai bem. Só que a hora que ele começa a passar dessa altura aqui, a sua impressão pode acontecer duas coisas. Dependendo da velocidade que você está usando, a impressão ela pode começar a ficar bamba, porque a base não aguenta, né? Já que tem um carro de impressão passando por cima aqui, então ela não aguenta, ela começa a bambear. Ou a sua impressão vai ficar com marca, ou pode ser que descole da mesa já. Como eu falei, a superfície aqui de aderência dela é muito pouca, então pode ser que isso acabe descolando da mesa. Então aqui eu vejo que vocês têm duas soluções. Ou vocês diminuem a velocidade utilizando aqui a divisão de processos, e aí você pode vir aqui em ferramenta, assistente para divisão, e a hora que chegar mais ou menos aqui, você divide o processo e você diminui um pouco a velocidade na hora que você chegar aqui, só que isso consequentemente vai aumentar bastante o tempo da sua impressão. Ou você pode também, deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer, ou você pode também selecionar aqui o objeto, né? Clica 2 vezes, e aí você pode rotacionar o seu objeto para que ele fique um pouco inclinado, mas, consequentemente, vão ser gerados suportes aqui nesta região. E aí vai gerar alguma marquinha ou outra, não vai ter jeito. Quando você usa suporte, sempre acaba gerando uma marquinha ou outra. Só que como ele vai estar todo escorado aqui com os suportes, né, todo suportado aqui, então você não corre esse risco e aí você pode manter a sua velocidade atual e você não vai correr esse risco da peça descolar da mesa, porque ele vai ter uma superfície bem grande aqui de contato com a mesa. Então você tem essas duas opções aí e você pode escolher. Eu optei por fazer desta forma aqui e diminuir a velocidade, chegando aqui mais ou menos, eu diminuí a velocidade aí lá para 60, 50 milímetros por segundo, para que ele ficasse bem devagar mesmo. Normalmente eu imprimo a 80 milímetros por segundo, então você pode diminuir bastante aqui para que você não tenha este problema.
Aqui eu peguei um outro exemplo de uma impressão que também era difícil por causa do tamanho dela na altura e é basicamente o mesmo problema, né? A gente tem uma base pequena aqui, então o que eu fiz foi colocar alguns suportes aqui nesta lateral das asas para que ele criasse uma superfície um pouco maior aqui de contato com a mesa e na medida que ele fosse crescendo na altura, ele fosse também escorando aqui o nosso objeto, né? Apoiando o nosso objeto para que ele não caísse de um lado ou outro lado. Lembrando que é legal você também dar uma diminuída na velocidade à medida que ele vai subindo aqui na altura, porque você pode ter muita vibração e aí, como eu já falei, você pode acabar descolando o seu objeto da mesa. Então fica ligado nisso e tenta escorar o máximo que você puder aqui para você aumentar a superfície de contato com a mesa. Uma outra parte também que me deu um pouco de trabalho que eu acho legal comentar aqui com você é a parte da cabeça, porque ele tem uma série de chifres aqui apontados numa certa direção e a primeira coisa que a gente faz é querer imprimir com esta superfície aqui virada para a mesa. Porém, o que vai acontecer? Todos esses chifres aqui que estão virados nessa direção, a gente vai ter que colocar um suporte ali. Então, a chance de você falhar nessa impressão é muito alta neste sentido que eu te falei, né? Com a cabeça virada para cima. Porque você vai ter que usar bastante suporte aqui e não é nem pela quantidade de suporte que você vai economizar. É mais porque a gente está colocando uma superfície de contato bem pequenininha aqui, que é a parte do chifre, e a chance de dar errado é muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos inverter. Nós vamos colocar a cabeça virada numa direção em que os chifres não precisem usar suportes. E também vai acontecer uma coisa muito bacana, que é eu não vou deixar a marca de suporte visível na minha peça. Todos os suportes, eles estão na parte interna aqui da minha cabeça. Ó, eles estão aqui escorando, aqui, né, apoiando toda a boca do dragão na parte interna. Então, eu não vou ter problema com marca de suporte. Lembrando que aqui você também não pode ir numa velocidade muito alta, principalmente nessa parte aqui, porque até essa parte se ligar com o restante da cabeça, ela vai ficar também oscilando bastante se tiver numa velocidade muito alta. Então, pega leve, vai numa velocidade aí intermediária que vai dar certo. E imprime nessa orientação que assim você não tem o problema de suportes aqui com os chifres. Bom, e obviamente que a cauda dele, que tem toda essa parte aqui, né, pontiaguda aqui, é uma das partes mais difíceis de se imprimir, porque aqui infelizmente não tem jeito, você precisa utilizar suportes. Eu não consegui escapar aqui da utilização de suportes. Eu tentei virar as peças aqui em várias orientações para ver qual era a melhor orientação e infelizmente eu não consegui. Então ou você faz um corte no meio dos objetos aí depois cola, mas aí vai ficar aquela marca no seu objeto, ou infelizmente você vai ter que usar o suporte aqui e não tem muito o que fazer. O que eu fiz aqui foi colocar um suporte, vou mostrar aqui para você, foi colocar um suporte com uma resolução de pilar de 1 milímetro, por isso que ele está tão pequenininho aqui, ó. E aí, com isso, eu consigo abranger uma área maior para que o objeto aqui fique apoiado e não sofra nenhum defeito. Uma coisa importante, você tem que ter a configuração de suporte muito bem feita, porque senão isso daqui vai se tornar um verdadeiro inferno para você tirar depois sem quebrar, porque ele tem aqui essas partes pontiagudas que quebram com muita facilidade. Então, você tem que configurar muito bem aqui a questão dos suportes para que não haja nenhum problema na hora de você retirar aqui os suportes. Vou mostrar para você aqui qual que é a minha configuração. Eu utilizei esta configuração aqui para que o suporte ficasse legal. Não estou dizendo que você deve copiar ela. Você tem que achar qual a configuração boa de suporte para a sua impressora, ok? É só uma dica aqui para te mostrar exatamente como que você vai imprimir. E por último, mas não menos importante, eu estou aqui com a muralha e este modelo sim, ele é gratuito, ele foi modelado pelo Ulisses. Eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição desse vídeo. Ele é um modelador foda, ele mexe com escultura, e então dá uma passada no Instagram dele lá que o cara manda super bem. E ele fez essa muralha para mim em tempo recorde, porque eu pedi para ele muito em cima da hora e ele acabou fazendo para mim em tempo recorde. Então, Ulisses, muito obrigado aí, meu querido. Aqui, na verdade, eu dividi ela em dois, porque eu estava querendo usar a área total da minha impressora. Nesse caso aqui, eu estou usando a GT Max H5 e ela tem uma área extremamente grande que me permite imprimir esse objeto com uma área, um tamanho total aqui
Só para vocês terem uma ideia, ele está com quase 400 milímetros de altura e ele está com 300 centímetros de largura. Você não vai conseguir ver aqui porque ele está inclinadinho, ele está um pouquinho viradinho aqui nessa posição, mas ele está com 300. O tamanho total é 600 por 400, tá? Então, como é que eu fiz aqui, ó? É uma impressão bem grande, né? Eu não podia perder muito tempo imprimindo. Então, o tamanho total dessa impressão aqui, o tempo total dessa impressão aqui levou cerca de 40 horas, né? 20 horas para cada muralha aqui. E aí, como é que eu fiz? Bom, vamos lá. Eu imprimi esta parte completamente oca, vou dar uma passada rapidamente aqui nas minhas configurações. Eu imprimi utilizando uma camada aqui de 0,25 milímetros de altura e 0 de preenchimento. Isso mesmo, 0 de preenchimento. Porém, na hora que ele vai chegando aqui perto, se eu tiver 0 preenchimento, ele vai imprimir no ar e vai virar caca. Então, o que eu fiz foi, vou dar um Prepare to Print aqui, e aqui você pode ver exatamente o que eu fiz. Bom, a hora que ele está chegando quase ali em cima, ó, eu usei o assistente de divisão de processos e eu criei aqui, então, esta malha aqui em cima, para que a hora que ele começasse a chegar no topo, olha só que beleza, ó, ele tinha um apoio e ele não iria imprimir no ar. E aí, se você reparar bem, ele está fazendo uma malha aqui, e aí eu tenho uma dica para te dar neste caso, que é o seguinte: eu queria que ele ficasse exatamente nesta orientação, ou seja, eu queria que a primeira camada aqui de suporte, de preenchimento, ele fizesse nessa orientação. Por quê? Porque aqui essa região ela é mais perto dessa outra região. Ou seja, você vai colocar daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, então beleza. A chance do plástico parar aqui em cima é bem maior, certo? Então eu queria que ele fizesse a primeira camada, o primeiro preenchimento nesta orientação aqui. E aí, posteriormente, então, ele fosse fazendo em zigue-zague. Como é que a gente faz isso? Vou voltar aqui, vou clicar aqui no Editar Processo. E aí eu vou te mostrar aqui na parte de preenchimento, que é aqui, ó. Nesta parte aqui, ó, de ângulo de preenchimento interno, eu coloquei 45, 0 e 90. Por que eu coloquei 45? Porque se você reparar, o meu objeto ele tá virado a 45 graus. Ou seja, ele vai fazer então reto em comparação com o meu objeto. Se eu virar o meu objeto para 0 graus, aí já não vai mais funcionar. Aí você vai ter que achar qual é o grau que ele vai fazer reto, que daí no caso seria 0 ou 90. E aí, vamos ver aqui de novo. Então eu coloquei 45 para ele fazer aquela parte de baixo retinha e depois o zigue-zague eu coloquei 0 e 90. O padrão aqui é colocar 45 e menos 45, que aí ele vai fazer o zigue-zague. Mas como eu queria exatamente aquela orientação, então eu acabei colocando aqui desta forma e deu muito certo, como vocês vão ver daqui a pouquinho. E como eu falei, a impressão levou aproximadamente aí 20 horas para ser concluída. Ela teve algumas rachaduras, né? Algumas pessoas me perguntaram se uma impressão desse tamanho aqui em ABS não rachou. Ela teve algumas rachaduras, mas que eu consegui corrigir depois no acabamento, e aí vocês vão ver no próximo vídeo. Bom, então é isso. Esse primeiro vídeo foi essa parte mais chata, mais técnica mesmo, por isso até que eu resolvi dividir, porque às vezes as pessoas não querem ver como que eu fiz a impressão, já querem ir direto para o acabamento, e é aí aonde entra o vídeo parte 2, que você pode clicar no card que está aparecendo aí em cima para assistir ele. Aproveita, não perde, assiste até o fim, porque ele está recheado de dicas aí de acabamento e pintura na impressão 3D. E não esquece também de já deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais. Inclusive eu quero te agradecer muito de coração para você que todo sábado vem aqui e deixa o seu like nesse vídeo. E eu espero você também lá nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau! João! 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 Que é? Você não sabe nada. Nossa, eu tô com calor. Calor? Eu tô com uns 30 casacos de pele, tô quase morrendo aqui. Você tá com calor por causa dessa peruquinha.